Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje eu queria falar mais um pouco a respeito da Disney e da Fox, principalmente pelas notícias que surgiram nos últimos dias a respeito do cancelamento de vários projetos da Fox por parte da Disney. Então, vamos dar uma olhadinha. E galera, antes de mais nada, como sempre, não deixem de se inscrever aqui no canal Triplo F e acionar o sininho que me ajuda bastante. Então pessoal, foi anunciado nos últimos dias por quase todos os veículos de comunicação que tratam desses assuntos, obviamente, que falam de cinema, incluindo canais muito grandes aí, que na verdade a Disney tinha cancelado 246 filmes da Fox. E eu queria explicar um pouquinho melhor para vocês o que isso significa e se isso de fato aconteceu, explicando um pouquinho como funcionou esse cancelamento. Em primeiro lugar, só esclarecendo, esses filmes, esses 246 filmes que foram, entre aspas, cancelados, eles estavam em diversos estágios de desenvolvimento, a maioria deles nem tinha roteiro, a maioria deles era somente uma ideia que a Fox tinha. Em segundo lugar, é muito importante frisar que muitos filmes são cancelados pelo próprio estúdio. Muitas vezes o estúdio tem uma ideia e acaba desistindo dessa ideia. Então, desses 246 filmes que a Disney de fato tirou de circulação, com certeza a Fox cancelaria a grande maioria. Eu diria que desses 246, no mínimo uns 200 seriam cancelados de qualquer forma pela Fox. E por que eu falo isso? Porque se a gente olhar de 2010 até 2019, a média de filmes que a Fox fez foram 15 filmes por ano. Então a Fox faz 15 filmes por ano, em alguns anos ela faz 17, em alguns anos ela faz 12, em outros ela faz 14, mas a média é 15 filmes por ano. Eu fiz a conta e a Fox Searchlight também tem alguns filmes, mas a gente não sabe exatamente quantos desses filmes eram da Fox Searchlight. Então vamos colocar que a Fox fizesse 20 filmes por ano. 20 filmes que é um valor um pouquinho acima até do que ela tem feito na última década. E se a Fox lança 20 filmes por ano, isso quer dizer que a Disney cancelou os próximos 12 anos, que a Fox já estava com os próximos 12 anos planejadinhos ali. É óbvio que isso não é verdade, é óbvio que essa notícia não faz tanto sentido assim. E é óbvio que isso não é verdade, é óbvio que a Disney não chegou e cancelou 246 filmes. Esses projetos que muitos deles, como eu disse, não tinham nem roteiro ainda, vocês podem ver pela lista que eu vou colocar aqui na tela. Muitos deles estavam somente em estágio de roteiro, muitas vezes o estúdio não gosta do roteiro, muitas vezes o estúdio não consegue um diretor, muitas vezes o estúdio não consegue o ator que o estúdio quer e o filme acaba sendo anulado da mesma forma. E outros projetos que estão nessa lista para mim não fazem o menor sentido também, como o filme Chronicle 2, que é um filme que fez bastante sucesso quando saiu, dirigido pelo Josh Trank, mas desde então o filme está no limbo, ninguém mais tinha tocado no assunto a respeito de um filme 2, assim como o filme Assassin's Creed 2, que foi um dos maiores fracassos dos últimos anos. Obviamente devia existir um projeto, devia ter algum roteirista trabalhando, mas certamente a Fox não ia lançar esse filme considerando a posição atual da Fox e considerando que o primeiro filme foi um grande fracasso. Outros filmes também não fariam tanto sentido assim para a Disney produzir. Por exemplo, o filme Magic: The Gathering. Eu jogo Magic há quase 20 anos, aí eu sou muito fã do jogo, mas não faz tanto sentido assim para a Disney fazer um filme de Magic: The Gathering, considerando que a Netflix já está fazendo uma série a respeito desse mesmo produto. Obviamente, as duas rivais não teriam conteúdos concorrentes sendo lançados tão próximos um do outro, e eu nem acho que a Magic, a Wizards of the Coast, que é a dona da Magic, venderia o direito para as duas. Então eu acho que esse negócio não seria feito de forma alguma nem pela Fox. E outros projetos que até seriam interessantes, como por exemplo o Mega Man, eu entendo por que a Disney cancelou, porque a Disney ia depender da Capcom para fazer o filme, a Disney ia depender de outra empresa para produzir o filme, e eu sei que a Disney não gosta desse tipo de projeto, a Disney não gosta de depender de uma empresa terceira para fazer o projeto rolar, então o Mega Man, que era um projeto interessante, foi cancelado por causa disso. E só explicando rapidamente por que tantos filmes estavam teoricamente em produção pela Fox, só explicando como funciona um pouquinho isso daí, porque eu tô vendo uma desinformação muito grande rolando em vários sites por aí, que estão falando maldita Disney cancelou 246 filmes.
Não, um estúdio normalmente tem vários estágios de produção. Obviamente, o estúdio pode ter a ideia de fazer um filme, ou uma ideia pode ser apresentada para o estúdio, que ele pode aprovar ou não, ou ele pode pedir um roteiro, ou ele pode exigir determinado ator, determinado diretor para aquele filme. Mas vamos falar do primeiro. Alguns projetos, a Fox deve ter ido atrás para arrumar um roteirista, para desenvolver um roteiro sobre um assunto que eles já tinham ideia de fazer algum filme, então esse projeto estava em estágio de desenvolvimento de roteiro. Ele estava no seu projeto inicial de roteiro. E a gente vê vários projetos como esse nessa lista de 276 filmes, que na verdade a Disney vai produzir ainda. Vários desses filmes que estão nessa lista, a Disney não cancelou todos. A Disney tinha 276 filmes para escolher e ela escolheu cerca de 25 a 30 filmes, e os outros filmes ela não vai produzir mais, que é mais ou menos o que a Fox teria feito. Como eu disse, talvez a Fox escolhesse muito mais de 30, mas ela jamais escolheria os 276 filmes para produzir, porque é um número enorme de filmes que, como eu falei, ela levaria mais de 12 anos para lançar. E isso se ela parasse completamente de desenvolver novas ideias. Se ela parasse no tempo hoje e falasse, bom, agora eu já tenho vários projetos para produzir, eu não vou aceitar mais ideia de ninguém, eu não vou mais produzir nenhum conteúdo novo, eu vou só trabalhar com esses 276 filmes, que obviamente não é o que aconteceria. Eu vou trabalhar somente esses 276 filmes, mesmo assim ela levaria bem mais de uma década para lançar todos eles. Então não faz sentido dizer a Disney cancelou todos esses filmes, porque a Fox cancelaria a grande maioria de qualquer forma. Imaginem quantos filmes não estão dentro dos estúdios, que as pessoas estão tentando desenvolver, mas que o filme acaba não saindo do papel. Eu não sei se vocês vão se lembrar quando a Universal anunciou que estava trabalhando vários filmes, que estava trabalhando um universo de monstros e etc. Nenhum desses filmes acabou saindo do papel, ela tinha ali 10 filmes planejados. A gente viu a mesma coisa com Transformers, a Paramount anunciou que tinha 11 filmes do Transformers em andamento, e a gente não viu nenhum além de Bumblebee sendo lançado, então esses filmes praticamente foram enterrados. A mesma coisa aconteceu com o universo dos Ghostbusters, a Ghost Corps, né, que estavam saindo os filmes. Eles também falaram que tinha um universo muito grande, com filmes envolvendo o Chris Hemsworth, com um filme envolvendo vários outros atores. E novamente esses filmes também não foram desenvolvidos, também não saíram do papel, sem falar em vários outros filmes aí que a gente está ouvindo há muito tempo que vão ser lançados e acabam não sendo. E vários desses filmes que eu citei estão exatamente nessa situação de filmes que estão no limbo, que provavelmente não sairiam do papel de qualquer forma, mas agora as pessoas estão conseguindo jogar nas costas da Disney que esses filmes estão sendo cancelados, porque muitas pessoas não entendem como funciona, muitas pessoas estão somente vendo o número 246 e achando que a Disney pegou 246 filmes prontos e simplesmente jogou na lata do lixo, o que está bem longe de ser o que aconteceu. Se vocês olharem, pouquíssimos dos filmes que estão sendo desenvolvidos já tem diretor, já tem ator, pouquíssimos deles já estão sendo gravados, e a maioria dos que tem um orçamento definido, a maioria dos filmes que já tem atores e diretores, a maioria desses filmes vai de fato chegar aos cinemas ou ao Disney Plus, a maioria desses filmes vai sim ser produzido, e os outros que estão em estágio inicial, que ainda estão em desenvolvimento, a maioria desses foi de fato cancelado, principalmente porque a Disney não quer investir em ideias que não são dela, o que eu concordo plenamente. Eu acho que a Disney não está errada, sim, eu acho que mais filmes desses teriam sido produzidos pela Fox, mas eu acho que a Disney, considerando o resultado recente que a Fox tem tido nos cinemas, eu acho que eles têm sim que pisar no freio e dar uma analisada um pouquinho mais a fundo nesses projetos. Talvez a Disney reviva alguns desses projetos, quem sabe ela ainda não vai lançar um filme Chronicle 2, quem sabe ela não vai retomar esses projetos no futuro, mas no atual momento a Disney passou a régua ali e falou: esses filmes aqui não são prioridade, eu não vou produzir nesse momento e vou focar nesses outros. E como eu disse, o principal motivo para essa escolha de um lado ou de outro, eu acho que é o fato da Disney não gostar de trabalhar com outras empresas. E outro ponto importante que muitas pessoas que estão falando desse assunto não levaram em consideração é que os estúdios eles têm que encontrar uma data certa para o filme ser lançado. Os estúdios têm que encontrar a data ideal para lançar aquele filme. Isso praticamente anula completamente a possibilidade de um estúdio ter tantos filmes assim em andamento
e que tantos filmes assim vão ser lançados nos próximos anos. E muitas vezes o estúdio tem vários projetos parecidos em desenvolvimento que atingem o mesmo público e eles têm que decidir em qual projeto eles vão colocar o dinheiro. Se eles vão colocar o dinheiro em Assassin's Creed, se eles vão colocar o dinheiro em Mega Man, quando eles querem que esse filme seja lançado. Eles têm que ter todo um calendário, eles têm que ter um orçamento determinado, saber quanto eu vou gastar nesse filme. Nesse filme eu vou gastar 50 milhões, nesse filme eu vou gastar 30, esse filme tem mais potencial, eu vou gastar 200, nesse filme eu vou gastar 150. Então, considerando essa forma que os estúdios fazem filmes, é quase irreal a gente imaginar um estúdio lançando mais de 20 filmes nos dias de hoje, porque os filmes concorrem muito entre eles mesmos. Eu acho que o número limite quase que um estúdio lançaria seria de 30 filmes aí em um ano, o que está longe de ser esses 274 que as pessoas estavam comentando, considerando que o ciclo de um estúdio aí é em torno de 4 ou 3 anos entre a pessoa apresentar o projeto, desenvolver o projeto e o filme ser lançado. Então, se a gente considerar um período de 4 anos, uns 70 ou 80 filmes poderiam estar realmente em desenvolvimento na Fox, pelo menos em termos de roteiro, em termos de direção e etc. E todos os outros eram somente ideias que alguém teve, apresentou para o estúdio e eles anotaram ali, ó, vamos fazer um filme disso, vamos fazer um filme daquilo, mas muitos desses filmes seriam descartados naturalmente. Então, galera, só esclarecendo rapidamente para vocês, esse assunto eu nem ia abordar em um vídeo aqui. Eu vi essa notícia saindo, mas eu imaginei que as pessoas fossem usar esse raciocínio, fossem perceber que, na verdade, muitos desses filmes já seriam cancelados pela Fox de qualquer forma, mas não foi o que eu vi por aí. Eu vi muitas pessoas descendo a lenha na Disney por causa disso, por causa dessa escolha de não dar atenção para esses outros projetos e focar nesses 30 projetos aí da Fox que a Disney escolheu para os próximos anos, sem falar, obviamente, em X-Men, Quarteto Fantástico e etc. E as pessoas estavam dizendo como se isso fosse um grande absurdo, e inclusive enviando para mim, eu recebi várias mensagens falando, pô, você fala tudo a respeito da Fox e da Disney, agora que a Disney cancelou um monte de projetos, você não vai falar a respeito, como se eu estivesse escolhendo não falar desse assunto por ser um assunto, entre aspas, negativo para a Disney. Mas está longe de ser verdade porque eu não acho que seja um assunto negativo para a Disney, em primeiro lugar. Em segundo, eu já abordei a Disney alguns dias atrás, então eu não estava querendo abordar novamente em um vídeo aqui para vocês. Mas como muitas pessoas questionaram isso e como muitas pessoas pediram para eu falar a respeito aqui no canal, eu decidi elaborar esse vídeo para vocês também. E como sempre, galera, eu queria saber de vocês, primeiro, qual foi o projeto que vocês estavam bastante animados, que foi cancelado pela Disney. Vocês queriam ver um filme do Mega Man, vocês queriam ver Assassin's Creed 2, vocês acham que eles produziriam um filme de Magic, ou vocês acham que esses 3 filmes seriam cancelados pela Fox de qualquer forma, considerando o orçamento dos 3, que certamente seria bem elevado. Eu quero saber de vocês o que vocês acham a respeito desse cancelamento da Disney. Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.